Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O episódio de hoje é muito especial, ele é em homenagem ao Benjamin, o filho do Diego, nosso CEO, e a Kátia, mamãe, que tá prestes a ter o Benjamin. Então, casal, tô muito feliz pelo momento que vocês estão vivendo, conheço vocês há 12 anos, e só de pensar no Benjamin, minha garganta já treme. Então, Benjamin, seja muito bem-vindo, vem logo botar suas metas no bolso aqui fora. E esse episódio, o podcast do Benjamin, é sobre como vender para grandes empresas. E para falar sobre isso, eu trouxe um amigo pessoal. A gente está muito ansioso em fazer esse episódio acontecer, em tê-lo aqui no Cast for Closers. O Guilherme Heitz, ele é CEO da Yungas, uma empresa de mentoria empresarial. Ele é professor de empreendedorismo e fundador da Achado. A Achado é uma empresa de tecnologia logística para e-commerce. Ela foi vendida para o Mercado Livre. Ela é um dos nossos cases de sucesso aqui de Santa Catarina. Eu estou muito feliz em trazer o Guilherme. Gui, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers. Fique à vontade para se apresentar, contar algum detalhe que eu não revelei agora aí para a audiência. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, aí, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz aí de poder participar do podcast de vocês. Queria parabenizar também o Diego e a Kátia aí pelo Benjamin, que está em vias aí, né, de chegar entre nós aí. Bom, basicamente a apresentação foi exatamente isso, né? Foram praticamente 6 anos, aí, um pouco menos, 4 anos e meio empreendendo no Achado até a gente fazer o exit para o Mercado Livre. E agora, de mais ou menos quase um ano para cá, eu estou me dedicando a um projeto aí que eu chamo de Give Back. Então, estamos fazendo aí algumas iniciativas para ajudar o ecossistema, ajudar outras startups através de mentorias. E aí a gente tem feito isso através da Yungas. Então, basicamente, a gente tem unido forças aí com grandes empresas que queiram investir em startups. Maravilha. E para falar um pouquinho sobre como é vender para uma grande empresa, até da época que o Guilherme tocava Achado, fez várias vendas para esse mundo enterprise, a gente quer explorar um pouquinho mais esse tema. Heitz, entrando um pouquinho já no podcast, quando a gente entrevistou também o Radamés da Social Base, o Rada, ele compartilhou que uma das dicas é fazer o movimento gradual, tá, para clientes enterprise e não fazer esse movimento brusco. E vendo as suas palestras, conversando com você, ia ser exatamente que é o oposto. A gente começou com Achado, vocês vendendo para grandes empresas. E aí, você faz a venda inicial, chega para a equipe e diz: pessoal, nós temos que entregar esse sonho agora, e agora é realidade. Tem receita para uma empresa saber quando começar a vender para grandes clientes? Tem uma receita de bolo para a gente começar? Então, no nosso caso, foi uma coisa bem, talvez, atípica, assim, que quando a gente lançou o produto, nós começamos a vender inicialmente, fazer a validação e todos os testes com pequenos clientes, e logo nos primeiros meses que nós começamos a entrar no mercado de e-commerce especificamente, Sim. Nós começamos a perceber que o nosso tipo de produto, ele funcionaria muito melhor para grandes empresas do que para pequenas empresas, pelo que ele poderia ajudar em termos de economia, né? Isso, em números absolutos, faria muito mais sentido. E também, para o nosso lado, era uma necessidade porque a gente percebeu que manter o cliente no nosso tipo de produto custava caro. Então, não fazia muito sentido vender para caudal, a não ser que a gente fizesse algum tipo de pivô, fizesse algumas automatizações, que não foi o caso. Então, meio que no nosso caso, assim, a gente foi quase que obrigado a ir para esse mercado, né, que é muito diferente. Entendi, perfeito. Cara, no que eu tô vendo aqui, tá, de empresas SaaS, ou até mesmo empresas de serviço, tá? Normalmente, antes do produto, o fundador vende uma consultoria, ele entra na empresa sem essa fricção inicial da adaptação do produto para as demandas e customizações que a camada Enterprise pede. Ele reduz essa fricção, entra com a camada de serviço e depois ele vende o software. Mas é só se você está disposto a jogar e customizar todo esse jogo que as próprias grandes contas exigem. Exatamente, assim, no nosso caso não era diferente, assim, o que fazia que eu comentei de tornar o processo tão custoso para atender um pequeno cliente era justamente isso, existia um lado mais analítico que não era 100% automatizado, então como exigia pessoas nesse processo, o custo de essas pessoas executarem essa parte que ia além do software, né, ia para a parte do serviço, ele fazia com que esse negócio só fizesse sentido para
realmente enterprise. Maravilha. Cara, conversando com outro mentor nosso, outro aprendizado incrível, é que startups elas compram transformação e grandes empresas elas são avessas a esse risco e elas compram melhorias incrementais. Como foi na Achado para vocês essa diferenciação de discurso para vender para grandes contas? Então, assim, honestamente, no nosso mercado eu nunca tive essa percepção tão clara de diferença, assim. O que a gente Uhum. percebe é que o nosso produto, ser um produto que foi pioneiro, a gente sempre teve muita dificuldade de entrada com todos os clientes. A gente teve que fazer um processo de evangelização, que a gente dizia, né? A gente Sim, tem que ensinar o mercado de que, ao invés de eles fazerem sozinhos, terceirizem isso conosco, que a gente pode fazer muito melhor. E especificamente no mercado enterprise, a gente teve que levar muitos cases e mostrar o ROI, né? Qual era o retorno que a gente conseguia trazer para cada cliente que entrava na nossa base. Então foi mais ou menos nessa linha que a gente conseguiu entrar no mercado enterprise. maravilha. Levando casos e histórias de sucesso de outras empresas parecidas, eu imagino, né? Que é uma pegada um pouco mais outbound. Isso, até eu lembro que no começo, quando a gente estava ainda com bastante dificuldade de entrar, porque o mercado de enterprise ele tem realmente essa barreira de entrada. Eu lembro até que conversando com o João, um grande amigo que Aham, foi da Caordic, né? sim. Ele dizia, cara, Heights, vocês precisam mostrar qual é o retorno que a ferramenta de vocês traz para o cliente. Na época a gente não tinha isso, né? Estava no começo. Ele Sim. dizia, não, a gente não tem como medir. Tem, cara, vai atrás que tem. Então, assim, eu lembro que foi uma virada bem importante e facilitou muito. É muito fácil tu mostrar para o cliente que está economizando 3 vezes o valor que ele vai pagar para ti. E ficou claro que não é nem barato, é de graça, né? É de graça, perfeito. Cara, uma coisa que pelo menos a gente tem visto aqui é que as empresas que querem vender para enterprise, normalmente elas precisam assumir que tem muitos altos cargos em jogo. Então, a gente precisa diminuir esse risco e mostrar essas histórias, esses casos de sucesso, os casos de ROI, para que essa alta gestão que compra o teu software já compre com esse risco diminuído, porque a percepção de risco ela aumenta exponencialmente quando aumentam as cifras, certo? Então, um pouco Sim, do que tu comenta. com certeza. No nosso caso não era diferente, assim, ainda mais que a gente tinha um produto que se ficasse fora do ar, o cliente parava de vender, né? Porque não tem como fechar uma compra no e-commerce e fechar o carrinho sem o preço do Sem frete. frete, claro. Naturalmente, a gente teve que criar diversas alternativas em termos de infraestrutura, disponibilidade para garantir uma segurança que deixasse o nosso cliente confortável, né? Perfeito. Faz sentido. Gui, uma outra dúvida que eu tenho é sempre a seguinte, quando eu olho para a Enterprise. Essa é uma venda muito mais artesanal. E aí os fundadores conseguem colocar elementos que normalmente os primeiros vendedores não conseguem. Sonho, visão, enfim. E quando você vende para SMBs, ela é uma venda muito mais processual. Um dos fundadores montou um primeiro processo, um primeiro projeto de um piloto, né, do que vai ser o processo de vendas e treinam o discurso. Isso muda demais no Enterprise. Como é que você lidou se teve que passar esse conhecimento da venda Enterprise para um novo vendedor? Sim, com certeza, assim, foi sem sombra de dúvidas um dos maiores desafios. Até eu brincava bastante na empresa, eu dizia para as pessoas, né, que vender não era o difícil, difícil era fazer outra pessoa vender, né? Sim, Porque, quando a gente aprende a vender, a gente comemora tudo e aí depois chega aquela próxima etapa que é fazer um time inteiro vender. E esse, sem dúvida, sempre foi um dos grandes desafios, assim, a gente, para conseguir superar esse desafio, nós criamos modelos de pitch, né? aham, Criamos inúmeros treinamentos, materiais escritos, vídeos. Então a gente criava material com respostas prontas para cada pergunta cabeluda que se repetia. sim, E aí, com o tempo, o vendedor ia ganhando mais conhecimento na área, ia ficando com mais autoconfiança, ia replicando muito do que ele via, e aí as coisas começavam a acontecer, assim. Mas também uma coisa que mudou muito foi quando a gente conseguiu ter um orçamento maior para também contratar pessoas mais experientes.
isso também fez bastante diferença, assim. Putz, faz total sentido. Eu ia comentar isso logo agora. Essa é uma venda que normalmente exige um talento um pouquinho mais sênior, porque esse cara não pode ter medo de falar o preço, esse cara não pode ter medo de passar a confiança, ele vai falar com uma alta gestão, então ele tem que parecer já alguém mais experiente. Então era essa a minha dúvida. Faz sentido isso mesmo, então, de trazer talentos mais sêniors para esse tipo de venda. Não, totalmente, assim, a gente meio que aprendeu um pouco apanhando, né, essa tese, mas ela realmente ela é bem importante, assim, porque quanto mais crítico é o comprador e mais ele exige respostas, mais importante ter um grau de maturidade grande do vendedor que está na frente dele Na para ponta. responder as perguntas. Maravilha. Gui, ainda sobre um pouco do que a gente comentou de fundadores, uma vez fechado esse cliente grande, normalmente os termos eles são muito mais rígidos e severos. Esse grande cliente que é o telefone do fundador, ele quer um SLA, um nível de acordo de entrega firmado em contrato, enfim, os termos são muito mais decisivos. E o que para mim é muito perigoso, mas quase que inevitável, é o time ser dimensionado, a estrutura da empresa dimensionada em função desse grande cliente. Como não fazer disso uma armadilha para o empreendedor? Então, na verdade é até difícil, assim, né? O histórico nosso nesse período aí que a gente passou vendendo para Enterprise, a gente perdeu alguns clientes aí Aham. por entender que o que ele queria colocar no contrato era muito espartano e ultrapassava o limite ali do bom senso, vamos assim dizer. Sim, Então, mas eu acho que a melhor forma que o empreendedor pode se proteger é tendo realmente uma excelente assessoria jurídica, assim. legal. Acho que isso é fundamental, assim. Acho que tem dois profissionais no processo aí do empreendedorismo que não podem ser subestimados. Um é o advogado e o outro é o contador, né? Acho que são De fato. dois protetores ali e que quando essas lacunas não estão bem preenchidas, a gente acaba, até às vezes por ignorância, estando com risco que a gente nem tem noção, né? Então, Aham. teve uma assessoria jurídica que foi bem restrita, assim, bem crítica com relação a essas coisas e deixando bem claro qual era o tamanho do risco que a gente correria. Então, chegamos a perder deal aí de 30 mil de MRR, cara, por conta. Isso para o empreendedor deve doer, né? Porque você vende uma solução para um mercado já mais restrito em função do tamanho. Deve ser algo que você pensa muito, né? Antes É de. terrível, não só para o empreendedor, né? Para o vendedor que está ali trabalhando aquele deal, Claro. o custo de aquisição é caríssimo, então o cara está ali 8, 10 meses trabalhando aquele deal e aí acaba que chega no final o advogado diz não tem condições de fazer desse jeito e aí cancela tudo e o cliente vai para o concorrente ainda. Então Ah, imagino. é pesado. Cara, eu tava lendo um post do Jason Lenkin e quando eu pensei nessa pergunta pra você, me veio esse post na hora sobre churn para enterprise, tá? Me acompanha no raciocínio dele. Ele disse que quando você usa o termo churn para SMBs ou para negócio self-service, faz total sentido, porque ele dá uma noção de quase ausência de culpa ou que fosse inevitável. Por exemplo, é inevitável o Spotify perder X mil usuários por mês. Mas ele diz que churn é um termo errado para falar para enterprise, porque enterprise ela não dá um churn simplesmente, ela demite você. E que eles entram em compromissos maiores já esperando contratos mais bem fechados, uma manutenção de preço ao longo desses anos. Então ele diz que é fundamental o empreendedor ter essa mentalidade para dimensionar o time, analisar os riscos, procurar um advogado, ter essa mentalidade de que esse churn não vai simplesmente acontecer, mas a empresa inteira precisa se preparar para essa venda. Eu achei fantástico a orientação dele sobre a mentalidade do churn e a mentalidade da venda B2B. Ele dá uma série de... A gente até linka esse post no final desse episódio, mas ele dá uma série de dicas. Mas o ponto que mais me chamou a atenção foi pelo comportamento de saber que a empresa não vai dar simplesmente um churn, ela vai entrar em algo de longo prazo, vai fechar o contrato, às vezes até de forma leonina, e a gente tem que prevenir isso. Na verdade, assim, o que eu acabo percebendo é que muitas vezes o enterprise ele é um excelente caminho, uma excelente forma de encurtar o teu caminho para o break-even, né? Tu Uhum. às vezes estás começando a tua startup e aí tu vende um contrato desse maior ou dois e ele já automaticamente break-even. Então ele tem esse lado que ele é muito positivo. Agora existe, né, nada na vida, nenhum bônus vem sem ônus, né? Então Com acho que o ônus certeza.
exatamente esse, né? De que forma eu consigo aumentar de forma infinita o lifetime value, né? Porque quando ele sai é uma É dor um assim rombo. pesada, assim. Então, só que isso faz parte do jogo, né? Então, o empreendedor também a forma que ele tem de se proteger, tentar fechar com vários grandes para que ele não tenha uma concentração de receita tão absurda num único cliente. Eu acho que esse é o ponto fundamental, assim, de quem trabalha com enterprise, né? Então, a gente vê muita empresa, isso é até Sim. mais que a gente imagina, que 50% da receita depende de um único cliente. Pô, isso é pesado, assim. A gente Aham. também, durante o nosso processo, e conhecemos muitas empresas locais, nacionais, e tem cases de fora também do país que também passaram por isso, e é sempre um desafio. Tu tens ali praticamente um sócio contigo. Exatamente. Tu tocou exatamente no ponto que eu queria trazer. Eu acho que o balanço financeiramente mais saudável é não ter, tipo, 100 clientes pequenos e um grandão. Porque isso é um pé na margem, um pé no barco. E isso receita, né, para dar errado. Mas procurar uma forma de ter mais desses grandes clientes, deixar esse balanço financeiramente um pouco mais saudável e que você consiga atender mais enterprises com essa mesma equipe, sem variar muito, para que tu tenha um equilíbrio maior de fluxo de caixa, caso tu perca um e não perca metade, né, do teu faturamento. Sim, sim. E é difícil, assim, no nosso caso, nós estávamos logo no começo aí da trajetória, estávamos ainda com o nosso custo era o dobro da nossa receita, e aí nós fechamos com, na época, o nosso maior cliente, que nos levou ao break-even. E Aham. lembro que foi toda uma comemoração, tal, no dia seguinte da comemoração, apavorado que metade da minha receita vinha de um único cliente. Então, Sim. é realmente um desafio muito grande. E às vezes o teu cliente cresce mais rápido do que tu, então o ticket cresce mais rápido que a própria empresa consegue fazer a venda para outras empresas e diluir a participação dele dentro do teu portfólio. Então é um desafio interessante, assim. Entendo, entendo. Cara, tem alguma coisa que eu ainda não te perguntei e que se alguma empresa está começando a querer colocar o pé no mercado enterprise, a vender para grandes contas, tem algo que eu não te perguntei que tu gostaria de deixar de mensagem final ou de conselho para essas empresas? Então, eu acho assim, Diego, que muitas vezes eu vejo a startup tentando encontrar a solução para o problema, e não o problema primeiro e depois a solução, né? Bem ali o típico erro no customer development, assim. Então, Aham. eu vejo que para quem tem interesse de entrar nesse mercado, é bem importante primeiro entender, fazer uma validação, gastar mesmo sola de sapato na validação do problema, entender perfeitamente o que vai de fato gerar valor para esse cliente grande. E aí Faz sentido. depois entrar naquilo de cabeça, sabe? Então, Aham. acho que essa talvez seja a mensagem aí que eu deixaria para a galera. Cuidar muito desse product market fit dentro desse mundo enterprise, já sabendo dessa necessidade de customização que ele vai ter, certo? Isso, exatamente. Tu tocou no ponto que eu quero chegar. Assim, hoje, qual que é o grande desafio? A gente, quem trabalha com grandes clientes sabe que ele demanda muitas vezes um nível de customização que pode inviabilizar Uhum. a escala desse produto. Então, esse equilíbrio ele é muito importante. Então, por isso que muitas vezes é importante a gente entender a demanda desse grande cliente, se ela se encontra semelhante em outros grandes clientes, né? Legal. Senão, a gente tem um produto para um único cliente. Faz total sentido. E isso vai ser sola de sapato para muitos clientes ao mesmo tempo, para descobrir esses padrões e não tentadoramente fechar com o primeiro e bolar um produto Exato. totalmente desenvolvido para o primeiro. Exato, porque na prática, cara, nunca vai ser, não é binário, né? A gente sempre vai ter Uhum. essa dificuldade, vai ter que customizar alguma coisa para um grande cliente, fato, mas o problema tá o quanto a gente faz isso, né? Então o problema é quando essa exceção vira regra. Sim, E aí tá o grande desafio, eu conseguir entender qual é o 80% do meu produto que serve para todo mundo e permitir que essa customização não passe desses 20%, entendeu? entendi. Quando a gente entrevistou o Jason Link, ele falou exatamente isso. Até o Slack tem gaps de feature para o mundo enterprise. Então, o gap de feature vai existir a tua vida inteira. Tu vai ter que ter um bom CTO, um bom VP de produto para analisar e saber o que é mais importante na fila. Mas tu vai ter uma vida de produto deficiente em features a grande jogo é escolher no meio dele. Sempre, sempre, acredito, cara. Não conheço uma empresa que venda para enterprise que nunca tenha feito
uma customização, assim. Isso Sim. não sei, deve existir, claro, mas deve ser raro. Com certeza deve ser exceção e não regra. Exato. Heights, muito obrigado, cara. Foi uma aula pra mim, Enterprise aqui. Eu tenho certeza que pra audiência também que vai ter aprendido com as tuas dicas. Espero que tu tenha gostado de participar. A gente tava já há algum tempo tentando encontrar essas agendas. Obrigado de novo pela participação, pelo teu tempo, que eu sei que agora é escasso, ainda mais com o surgimento da Yungas. E fica à vontade para voltar uma próxima vez. Imagina, cara, eu que agradeço, peço desculpa aí pela correria, a gente demorou para conseguir fazer isso, mas foi Imagina. muito legal, também aprendi bastante aí com vocês e fico à disposição para quando precisarem de novo aí a gente trocar fazer mais um bate-bola aí. Valeu, obrigado, Show um de abraço. bola. Obrigado, Heights. Um abração. Valeu, pessoal. Até a próxima.